ao lado do André Isaac e do Patrick Alisson, né? Por favor, traga para a gente aí as suas impressões dessa estreia do Atlético e fale para a gente dessa nova equipe do técnico Rafael Lacerda, né? Você gostou? O que é que você viu de interessante nesse Atlético versão 2026? Versão 2026, eu acho que esse pode ser o nome, Gerli, para o que foi o jogo. Foi um Atlético mais solto no ataque, um Atlético que tinha claramente ali uma ideia diferente de forma ofensiva. Não foi testado defensivamente pela, que- pel- pelo Anápolis. O Anápolis não conseguiu assustar o Atlético. O Atlético ficou ali com o jogo na mão. Até porque abriu o placar muito cedo com o Léo Jacó. Então, houve essa tranquilidade do Atlético de não precisar correr atrás do resultado. Foi logo, muito cedo, o centroavante fez o seu dever. E aí a gente destaca o garoto. Tem futuro. E não só pelo gol, é pelo posicionamento durante toda a partida. É aquele centroavante, Gerli, que a bola sobrou, ele chuta. A bola sobrou, ele tenta cabecear. Ele está na área, ele tem uma presença de área muito imponente. Tanto é que no segundo tempo ele chega a carimbar a trave, e isso foi um dos destaques. Foi um Atlético liberando muito os laterais, com o Lima e o Jader ainda tendo um pouco de dificuldade no meio de campo, mas, como o próprio Lacerda falou, esse não deve ser o meio de campo do Atlético. E aí parte de uma questão crucial, para tudo. O Atlético sofreu para finalizar, para construir as jogadas. Mas eu vejo muito porque toda a espinha dorsal de um time é o meio de campo. E a parte mais remendada do Atlético era o meio de campo, com o Igor Henrique fazendo a função de primeiro volante, o Lima recuado como 8 e ele joga como 10, e o Jader, que joga mais aberto como atacante, fazendo a função do 10. O Lima e o Jader até se revezavam nessa função, mas não deu aquela liga, com o Atlético precisando descer muito no mano a mano, com os laterais e também com os pontas. E aí, eu particularmente não gostei da atuação dos dois ponteiros que entraram como titular. Mesmo com o Vitinho achando o Léo Jacó aquela assistência também de cabeça, mas com a bola no chão, eu particularmente não gostei do Vitinho e do Kevin Ramires. Porém, o Jean Dias, que entrou no segundo tempo, fez uma boa partida e aí até deixou o Atlético mais solto, com um pouco mais de qualidade. Então, eu vi o Atlético dessa maneira, ainda em construção, mas já com as ideias do Lacerda estabelecidas. Vai ser um Atlético ofensivo para essa temporada. Um Atlético com várias caras novas, né, Ana, como você citou. O Léo Jacó, até pelo seu comentário, imagino que tenha sido o que você mais gostou, né, do Sim, desempenho dele entre os estreantes, mas nós tivemos o Vitinho, Matheus Ribeiro, o Igor Henrique, o Guilherme Lopes, todos eles participando também desse primeiro jogo do Atlético no campeonato goiano na temporada de 2026. Em relação a esse meio campo, Ana, eu fiquei curioso para ver esse meio campo, né? Detalhe um pouco mais para a gente, assim, principalmente, beleza, ele conseguiu jogar, ter qualidade na posse de bola, e quando não tinha bola, foi um meio campo que sofreu com o Anápolis ou não, ele conseguiu ter um bom desempenho, apesar de não ter praticamente nenhum volante. ele foi um meio de campo que sofreu mais para construir. Defensivamente estava muito bem equilibrado. Isso ficou bem nítido. Defensivamente, eu não vi um meio de campo sofrendo. A partida do Igor Henrique, vale destacar que houve até esse debate se foi uma boa partida ou não. O Igor, eu senti, enquanto o Atlético tentava atacar, ele perdido em campo. Ele estava tentando achar o seu local. Ele circulava pelo lado direito, tentava cair pelo lado esquerdo, enfiava na zaga e não parecia não se sentir confortável. Agora, defensivamente, foi muito protocolar.
mas muito além por uma falta de ataque do próprio Anápolis. O Anápolis não exigiu muito dos jogadores. Foi um Atlético com muita liberdade para conseguir testar, testar as variáveis entre esse meio. Mas vamos falar assim de qualidade. Eu vi qualidade no Lima. Ele na posição correta, com mais liberdade, sem aquela responsabilidade de compor a faixa do 8, pode render. Mesmo sendo um garoto, a gente tinha essa desconfiança sobre a idade, a maturidade. Tem mais do Lima do que do Jader. Um exemplo assim bem nítido. Mas creio também, principalmente porque o que mais estava improvisado era o Jader. O meio ali não é a posição dele. Então, o meio de campo do Atlético, eu fiz essa leitura. Aí está, para você, torcedor do Atlético, eu não estou explorando mais a Ana, porque foi ela quem trabalhou nesse jogo do Atlético. Eu estava no jogo do Vila Nova. Mas assim, um Atlético que venceu com autoridade, né? Eu vi os melhores momentos, vi os gols, eu vi um Atlético usando muita bola aérea, tendo sucesso nessa Sim. bola aérea contra o Anápolis, né? O Atlético recorreu muito a esse recurso e venceu o Anápolis com autoridade. Vamos falar então de Guilherme Marques, né? Jogador chegando para o Dragão agora, meia, com Ele, passagem. Sim, Ana. só um detalhe que me preocupou, é muito cedo, como nós estamos falando, apenas um jogo, mas se algo que foi positivo nas mãos do Lacerda, que foi a dupla Adriano Martins e Tito, nas duas vezes que o Anápolis ofereceu risco, foi em erros dos dois jogadores. Então, um alerta. Dois experientes jogadores, né? Sim. Então Sim. vamos ficar atentos aí, mas também o primeiro jogo realmente é um jogo mais complicado. Domingo a gente já vai ter um teste, inclusive emocional, para essa equipe do Atlético, né? O clássico é um jogo já muito mais pesado, é mais pesado tecnicamente e é mais pesado psicologicamente. É um jogo bom para você testar a capacidade aí dos jogadores. Vamos falar então do Guilherme Marques chegando para a equipe do Atlético. Eu particularmente gostei, eu acho que o Atlético traz um jogador muito interessante, especialmente para quem vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Marques com passagem pelo Goiás, mas que historicamente aqui no Brasil jogou Série A, depois jogou lá na Europa há muito tempo. Gostei do nome, acho que é um meia de uma característica diferente dos que o Atlético tem, um meia criador mesmo, jogador de bons recursos, de bons passes. O Guilherme Marques é muito bom nesse passe ali na entrada da área, em achar os companheiros para finalização. Mesmo o Goiás tendo um time muito fraco naquela Série B de 2023, ele era um jogador que em alguns momentos tinha lampejos, sabe, dentro daquele time. Era o cara que às vezes conseguia fazer alguma coisa diferente. O Guilherme Marques, que agora está contratado e chegando para a equipe do Atlético. Como é que você vê, Ana, essa chegada do Guilherme Marques ao Dragão, né, se ele é o meia que o Atlético precisa, é um jogador interessante para os desafios do Atlético neste ano. É um meia que o Atlético precisa e é um meia que nós cobramos, que a gente não poderia deixar a camisa 10 apenas com o Lima, que precisava ter uma competitividade. É um setor muito importante. E é um meia que está em falta no futebol. E o Atlético conseguiu ser muito assertivo. Se ele jogar o que jogou no Goiás em 2026, 2023, que era um time mais frágil em uma Série A, naquela ocasião ele fez 7 gols e deu 6 assistências. Então, foi números bem expressivos. Teve um jogo contra o Santos que ficou muito emblemático, que ele fez 3 gols, se não me engano, e foi expulso. E aí, em seguida, o Goiás acabou levando o empate. Mas, enfim, é um jogador que, quando atuou no Brasil, jogou bem. O Atlético é apenas o seu terceiro clube como profissional aqui no Brasil. Ele atuou no Goiás e no Mirassol. Mirassol repatriou em 2025, voltando da China, 12 jogos e 2 assistências na conta. Eu gostei bastante do nome e me surpreendeu, Gerli. Foi um Atlético ousado. Pensei que o Guilherme Marques ficaria na Série A. Também imaginei que ele ficaria por lá, mas sem dúvida um nome muito bom
É o Atlético trazendo aí o Guilherme Marques para a sequência da temporada de 2026, né? Eu tô projetando assim, uma disputa muito interessante, muito eletrizante entre os times da capital esse ano, sabe? Pelas contratações, pelo desempenho. Lógico que a gente está muito no início ainda, mas eu estou bastante otimista em relação à rivalidade, porque quando a rivalidade está em alta é porque a coisa tá legal. Que o Giordano, ele tá lá